Bem-vindos a essa nova coletânea de vídeos. Nós vamos resolver problemas envolvendo frações, certo? Eu pretendo preparar vocês para as avaliações externas e para tirar as dúvidas e tentar diminuir a dificuldade na hora de resolver um probleminha. Primeiro, você tem que entender o que é o número racional. O número racional nada mais é do que aquele número que você consegue representar como fração. Se você conseguir representar um número como fração, ele é racional. E fração nada mais é do que aquele número que é representado dessa maneira. Ó. É essa divisão que tem um numerador e um denominador. Ou seja, tem um número em cima e um número embaixo, certo? Mas o que é fração, professor? Bem, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Imagine uma barrinha de chocolate. E imagine que eu vou pegar essa barra e dividir para duas pessoas, certo? Imagine que eu fiz o seguinte, eu peguei a barrinha e parti e vou dar um pedacinho para cada pessoa. Parti em partes iguais. Eu dividi em partes iguais. Ou seja, esse ato de partir, de dividir, isso é uma fração. Eu fracionei, eu dividi, certo? Isso é fração, não tem dificuldade nenhuma. Vamos agora colocar em prática essa teoria aqui. Vocês vão ver que é bem simples. Antes de ler, olha para o númerozinho, ou seja, aquela fração que é um número que tem em cima e um número aqui embaixo. Essa divisãozinha representada dessa maneira. Olha para ele. Vamos analisar ele e ver o que ele significa. Bem, esse número de baixo, que é o meu denominador, ele representa o total de partes. Total de partes. Ou seja, o total de pedaços que aquilo foi dividido. E o número de cima, que é o numerador, indica a quantidade número escolhidos. Vou colocar assim, é melhor para entender. Ou seja, o de baixo representa o total de pedaços e o número de cima representa a quantidade de pedaços que eu escolhi. Simples assim. Vamos agora para a leitura. Na hora de ler, leia com calma. Ó, se 3/4 dos 45 alunos da classe são meninas, bem, o que é que se indica? Vamos tentar ler por partes, certo? Primeira coisa que eu tenho que ficar atento, o total de alunos é 45. Total de alunos. 45 é o total de alunos. Se eu já sei que o total é 45, olha para o número de baixo. Esse é o número que indica em quantas partes eu vou dividir o 45. Ficaria assim, ó. 45 dividido para 5. Ou seja, eu tenho que dividir o 45 para 5 partes. Eu também posso fazer pelo método geométrico, que é desenho. Eu vou dividir em 5 partes iguais. 2, 3, 4, vou fazer a quinta aqui. 5. Ou seja, eu dividi 45 alunos em 5 partes iguais. É como se eu tivesse feito a divisão por equipes, certo? Vamos fazer essa divisão aqui. 45 dividido para 5 é 9. É como se cada equipe tivesse 9 integrantes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, precisa fazer isso? Bem, essa aqui é a segunda maneira de resolver. A primeira é por divisão, né? A segunda é pelo método desenho. A primeira eu estou calculando, a segunda eu estou desenhando. Você escolhe a melhor maneira que você achar, ou seja, o que você achar mais fácil. Vamos lá. O que é que significa isso, professor? Significa que cada grupo desse tem 9 integrantes. E o número de cima representa a quantidade de grupos escolhidos. Ó, eu escolhi 3. 1, 2, 3. Significa que esses 3 grupos são meninas, certo? Esses são os grupos das meninas. Ou seja, se eu sei que 3 grupos são meninas e que cada grupo tem 9, quantas meninas tem? É só a gente resolver isso, ó, 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Eu sei que naquela classe tem 27 meninas. Vamos marcar? Não. Se você respondeu isso e já vai marcando, você está muito afoito. Você está errado. Porque a questão não pediu isso. Você não leu nem a questão ainda. Você está fazendo cálculo e você não sabe nem o que a questão está falando. Vamos lá ler a questão. Se 3/5 dos 45 alunos de uma classe são meninas, o número de meninos dessa classe é... Olha o que ele quer saber, o número de meninos. A questão quer saber quantos meninos tem. Se você marcasse 27, você estava cometendo um erro, porque a questão não pediu as meninas. Ela pediu o número de meninos, ou seja, ele quer saber quantos meninos tem. Ele quer saber esses 2 grupos aqui, ó. Meninos. Ô, professor, tá fácil. Se tem 2 grupos e cada grupo tem 9, é 2 vezes 9, 18. Ou seja, 18 meninos. Correto, professor? Correto. Você só precisa multiplicar 2 vezes 9, 18. Ou seja, o total de meninos representa 2/5. Por que quintos? Porque eram 5 grupos. O número de cima sempre é a quantidade escolhida, né? A quantidade que eu escolhi representar. E o número de baixo é a quantidade total de pedaços, ou seja, 2/5 são meninos e eu tenho 18 meninos. Bem, pessoal, eu agradeço por vocês terem visto o vídeo. Coloquem nos comentários se você entendeu, caso não tenha entendido, coloque também. Se gostou do vídeo, dê like, se não gostou, dê dislike. E convido vocês a assistirem o próximo vídeo, certo? Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.